trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no vídeo dessa semana vou falar um pouquinho sobre uma das figuras mais importantes da nossa ditadura militar, o general Golbery do Couto e Silva, o homem por trás do SNI e por trás da doutrina de segurança nacional. Mas como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento a Tatá, ao querido Ratão e ao querido Fred, que financiam o podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo e que o link está lá no nosso Instagram, Mundo de História. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio desta semana. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em 1911, Golbery entrou aos 15 anos para a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, a nossa então capital federal, e seguiu carreira militar. Alcançou o posto de primeiro-tenente e se formou em 43 na Escola de Estado-Maior. Foi aos Estados Unidos, onde ele fez uma espécie, fosse um estágio, um treino obrigatório, antes de ser enviado para a Itália para se juntar à FEB como um oficial de informações. Na Itália, se tornou ou foi promovido a capitão, retornando ao Brasil para atuar na terceira região militar. Em 52, ele se tornou adjunto do Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra, uma instituição recém-criada para buscar estratégias de segurança nacional, para buscar desenvolver estratégias, ideias de como proteger o Brasil de ameaças internas e externas. E é justamente nesse contexto que o Golbery cria a doutrina de segurança nacional, o que viria a se tornar a doutrina de segurança nacional, no qual ele defendia um desenvolvimento do país, mas uma aliança com a iniciativa privada e o poder com os militares. Eu não vou me aprofundar muito aqui na DSN, porque eu tenho um episódio inteiro sobre ela e vale a pena escutar, porque ela foi a base para a repressão durante a ditadura militar, tendo inclusive como uma das suas questões o anticomunismo. Na década de 50, o Brasil presenciou o segundo governo Vargas e a sua crise. Durante essa crise, inclusive, o Golbery esteve envolvido ao ser o autor do Manifesto dos Coronéis, um documento assinado por diversos coronéis, diversos militares, indo contra o aumento de 100% do salário mínimo prometido por Vargas e pelo seu então ministro do Trabalho, o João Goulart, o Jango, que inclusive é demitido como resultado desse manifesto. O Golbery chegou a ser preso anos depois, por 8 dias apenas, pela sua participação na tentativa de golpe, na tentativa de impedir a posse do JK, golpe que foi impedido, foi bloqueado pelo Teixeira Lott, o general Marechal Teixeira Lott, mas isso não impediu sua ascensão. No ano seguinte, foi promovido a coronel, passando a atuar na seção de operações do Estado-Maior das Forças Armadas. Na política, ele foi apoiador da candidatura de Jânio Quadros, que inclusive eu já falei um pouquinho sobre, faz 2, 3 semanas, e o apoio de Jânio Quadros teve frutos quando o presidente foi eleito e nomeou Golbery para comandar a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Ele passou então a um cargo de extrema importância e com muita confiança do presidente. Mas Golbery estaria novamente envolvido com um ato golpista após a renúncia de Jânio Quadros. Golbery ele foi parte do movimento que era contra a posse de João Goulart como presidente, sendo inclusive autor de um manifesto que exigia a tomada de providências para impedir que Jango se tornasse presidente. Como nós sabemos, não teve sucesso essa tentativa. Jango assume como presidente no parlamentarismo, mas depois retorna e recupera todos os seus poderes quando o Brasil retorna ao presidencialismo. Em 61,
o Golbery se aposentou, passou pela reserva, o que na época garantia a promoção de 2 patentes. Sendo assim, ele se tornou general de divisão. Mas isso não quer dizer que ele se afastou da política. Ele esteve à frente do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, ou IPES, um grupo que, entre outras coisas, financiou campanhas eleitorais conservadoras e era abertamente contrário ao governo de João Goulart. E vai destacar que, sob o comando de Golbery, o IPES contava com uma certa autonomia, empregava militares formados pela ESG, contava com gravadores extremamente tecnológicos e até mesmo com escutas militares em milhares de telefones na cidade do Rio de Janeiro. Era basicamente um centro de inteligência paralelo ao governo. Como nós sabemos, Jango foi derrubado, criou-se uma ditadura e Golbery voltaria às holofortes. Ele foi escolhido e foi escalado pelo Castelo Branco para criar um órgão de inteligência no Brasil realmente efetivo. Ele esteve então por trás, ele foi o mentor da criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e foi justamente o primeiro-ministro-chefe do SNI. Um órgão que ele viria a chamar anos depois de monstro. Por quê? Porque esse órgão, o SNI, foi um marco da violência estatal. Ele foi a engrenagem principal da violência, da repressão, dos ataques contra a oposição. O mandato de Castelo Branco estava chegando ao fim quando o Golbery se juntou com Geisel e Cordeiro Farias para tentarem emplacar outro nome que não o de Costa e Silva. Mas isso deu errado. Costa e Silva foi eleito indiretamente como ditador, como presidente ditador, e assim o Golbery decidiu abrir mão, entregar o seu cargo do SNI, sendo indicado então para o Tribunal de Contas da União, cargo que permaneceu até 1969, quando Médici assumiu a presidência, e ele saiu porque não mantinha uma boa relação com o general. Ele retorna à política, então, quando ele apoia o presidente da Petrobras, no caso, ao apoio ao Ernesto Geisel. Inclusive, quando o Geisel foi eleito e fez a reunião inicial para decidir os nomes do governo, Golbery estava lá presente. Não é à toa que ele foi apontado como ministro-chefe do gabinete civil. Ele era uma figura que se encontrava diariamente com o então ditador. Ele tinha um poder e tinha uma confiança muito grande. Ele chegou a se afastar temporariamente do cargo para tratar na Espanha um deslocamento de retina no olho esquerdo, que tentou tratar no Brasil, mas não obteve sucesso, partindo para a Europa para tratar, mas ao se recuperar, retornou ao Brasil e reassumiu o seu cargo. Vale aqui destacar que o governo Geisel foi marcado por embates. Um primeiro embate contra a linha dura foi quando Herzog e Manuel Fiel Filhos foram assassinados no DOI-CODE de São Paulo, e o Geisel, que estava liderando a campanha pela abertura política, pela distensão, ficou extremamente inconformado e exigiu a apuração dos fatos e o fim da violência. Ao mesmo tempo, o Geisel desejava fazer uma reforma do judiciário que era barrada, ou que seria barrada pela oposição, pelo MDB, no Congresso, que já planejava abandonar o Congresso para não ter quórum suficiente, mas ele foi imposto, os pacotes foi imposto, quando o Congresso foi fechado pelo Geisel com base no AI-5. Em ambos os confrontos, em ambos os embates, Golbery esteve ao lado do governo. Mas o grande embate mesmo seria em outubro de 1978, contra o que quase foi um golpe, mais um golpe dentro do golpe, quando o então ministro do Exército, o general Silvio Frota, revoltado por não ter sido escolhido como sucessor de Geisel, tentou planejar um golpe de Estado contra o então presidente, e ele foi derrotado, e seu afastamento foi inclusive planejado pelo próprio Golbery. Figueiredo assume o poder em 15 de março de 1979, decidindo manter o Golbery no gabinete civil, algo inclusive seria muito interessante,
porque Goberi, apesar de ter a sua digital na violência, também tem a sua digital na abertura. Acredita-se a Goberi a extinção do AI-5 e a própria lei da anistia esteve por trás, acredita-se, desses dois movimentos, assim como era um grande crítico ao bipartidarismo, acreditando que era um sistema que permitia críticas severas ao regime e acabava por fragilizar o governo em vez de o fortalecer. Não é à toa que o bipartidarismo chega ao fim. Em 1971, em agosto, Goberi pede demissão do seu cargo de uma forma que, surpreendente, ninguém sabia o motivo. Na época, chegou a se especular que ele pediu demissão após um confronto com o então ministro da Fazenda, o Delfim Neto, a respeito da contribuição previdenciária dos funcionários. O militar não teria aceito a vitória do economista e teria pedido a demissão. Mas 3 anos depois, em 84, ele deu uma entrevista para a Veja, no qual admitiu que a sua saída foi parte de uma negociação entre o governo e a oposição durante a distensão, durante a abertura política. Ele abandonou a sua participação mais efetiva política oficialmente em 1985, apesar de ter apoiado publicamente o Maluf e o próprio Sarney. 2 anos depois, em 1987, o Bruxo, o criador do monstro, faleceu aos 76 anos de idade. Goberi foi um dos nomes mais importantes da nossa ditadura militar. Primeiro, como responsável pela doutrina de segurança nacional que guiou as forças repressivas do Estado contra os opositores. Segundo, como mentor e primeiro comandante do Serviço Nacional de Informações, um braço essencial, se não o principal, da violência, da tortura e do sequestro contra aquelas pessoas consideradas opositores do regime. Ao mesmo tempo, seu papel na abertura política é expressivo, mas obviamente isso não deve apagar o passado. Goberi entrou para a história e deve ser lembrado como uma das principais mentes por trás da violência que assolou o Brasil por 21 anos. E como eu sempre digo em episódios como esse, nós devemos nos lembrar desses atos. Nós devemos estudar, recordar para garantir, para lutar que nada igual aconteça. Eu agradeço a todo mundo que estou até aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram e no YouTube para estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Lembra ainda que você pode ativar o sininho no YouTube ou no aplicativo que você escuta o podcast para ser lembrado sempre quando um novo episódio for publicado. E no nosso Instagram você encontra ainda o nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast com valor mensal, que ajuda muito a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar, e muito, compartilhando esse e outros episódios dos amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha pode gostar de entender um pouco mais sobre o tema dessa semana ou sobre o podcast como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenham entendido e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!